Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais uma análise a uma equipa da Liga NOS. Como falei no vídeo anterior, é o Sporting Clube de Portugal, a equipa de Jorge Jesus, que recebeu ontem à noite em Alvalade a equipa da capital do móvel, o Paços de Ferreira, e venceu por 4-2. Um Sporting que em casa tinha que vencer este jogo. Jorge Jesus pediu os adeptos do Sporting que estivessem presentes em Alvalade. Isso aconteceu. Os adeptos continuam com grande sintonia a esta equipa de Jorge Jesus e claramente a disputa pelos 3 pontos era o único objetivo da equipa de Alvalade. Jorge Jesus apresentou o seguinte 11, na baliza Rui Patrício, no lado direito a defesa Schelotto, do lado esquerdo Bruno César, dupla de centrais com Paulo Oliveira e Ruben Semedo. À frente, pivô defensivo, tivemos William Carvalho. À frente, uma linha de 3 médios com Adrián no corredor central, Gelson à direita, Bryan Ruiz à esquerda. Na frente, Alan Ruiz no apoio mais próximo a Bas Dost. Esta foi a equipa que Jorge Jesus apresentou em Alvalade frente ao Paços de Ferreira. Uma primeira parte que foi de uma grande excelência, de tudo de bom que o futebol nos pede, como sistemas táticos, estruturas táticas, comportamentos e princípios de jogo quase na perfeição, e o modelo de jogo de Jorge Jesus foi muito bem aplicado nesta primeira parte, com um Sporting muito avassalador, com muita dinâmica, muita velocidade e conseguindo marcar 3 golos só na primeira parte. Costumo falar primeiro como a forma que o Sporting joga dentro das 4 linhas. O Sporting, a nível da sua estrutura tática, como podem ver, tinha na frente Bas Dost, era o elemento mais ofensivo, com o apoio de Alan Ruiz, e depois é bem visível que William Carvalho jogava atrás de uma linha de 3 médios. William Carvalho jogava na posição de pivô defensivo e à frente Adrián no corredor central, Gelson mais à direita e Bryan Ruiz mais à esquerda. E era um Sporting muito bem posicionado nesta primeira parte, que dificultou ao máximo o jogo da equipa de Vasco Seabra, o Paços de Ferreira, e o Sporting foi muito personalizado daquilo que fez dentro das 4 linhas. Uma primeira fase também já muito identificada, em que William Carvalho desce as suas linhas para se colocar no meio dos 2 centrais, que desta vez foram Paulo Oliveira e Ruben Semedo, em que William Carvalho desce fazendo uma linha de 3 na parte mais defensiva, promovendo a projeção de Bruno César do lado esquerdo e Schelotto do lado direito. De destacar que era a grande maioria das vezes era Adrián que descia as suas linhas para recepcionar a bola e dar início à construção da sua segunda fase, quando a bola chega ao meio campo. O Sporting nos corredores laterais era igual a si mesmo, e aqui posso fazer um paralelismo da análise que fiz com o Futebol Clube do Porto, que não correu bem os corredores no jogo frente ao Estoril, e a estrutura é praticamente a mesma, em que tinha André e Herrera, e neste caso temos Gelson Martins e Bryan Ruiz, em que Bryan Ruiz não é um extremo puro, mas os corredores do Sporting funcionaram, a dinâmica funcionou, as rotinas ofensivas funcionaram, em relação, por exemplo, ao jogo que eu analisei anteriormente do Futebol Clube do Porto. Há jogos e jogos.
os adversários nunca são iguais, os comportamentos do adversário não são iguais e por isso há esta diferença daquilo que o jogo solicita para aquilo que a equipa, neste momento que eu estou a analisar, vai fazer dentro de campo. No lado direito, Schelotto dava profundidade e verticalidade ao seu corredor, quando Gelson Martins procurava movimentos mais interiores, e Gelson é um extremo puro, mas mesmo assim consegue fazer exatamente aquilo que Jorge Jesus pede, ou seja, vai procurar movimentos interiores para dar linhas de passe e fazer maior número de elementos no corredor central, mais superioridade numérica, e então dá com o corredor livre para Schelotto poder subir à vontade. Por outro lado, e dependendo daquilo que o jogo pede, da comunicação entre os dois, era certamente Gelson Martins que dava a profundidade ao seu corredor mais do lado direito, e depois o apoio mais recuado era feito por Schelotto. William Carvalho também muito bem posicionado, e Alan Ruiz a descer um pouco as suas linhas também para vir buscar jogo, e se a bola chegasse a Gelson era o apoio mais próximo de Gelson Martins. Do outro lado, do lado esquerdo, era exatamente igual, ou seja, as rotinas estão identificadas tanto do lado direito como do lado esquerdo, em que Bryan Ruiz já tem características diferentes de Gelson e sente-se mais confortável no centro do terreno, numa situação mais no corredor central, o que permitia sempre que Bruno César estava sempre a subir pelo seu corredor, dando verticalidade, dando profundidade, e depois Bryan Ruiz criava um pouco o desequilíbrio no corredor central, mas em algumas situações, mesmo quando o Bruno César tinha a bola quase no último terço do terreno, Bryan Ruiz também dava uma situação, uma linha de passe também com diagonais de dentro para fora. Por outro lado, não era Bruno César que subia no seu corredor, era o próprio Bryan Ruiz que dava a largura e abria a frente de ataque do Sporting, em que depois Bruno César subia um pouco as suas linhas para dar o apoio ou uma cobertura a Bryan Ruiz, e Adriano muito bem, sempre no corredor central, à procura do espaço, e dar sempre linhas de passe ao portador da bola do Sporting. Portanto, se por um lado, do lado direito havia o misto de Schelotto com o Gelson Martins na exploração do corredor do lado direito, no lado esquerdo era exatamente igual, era um misto de exploração sobre o corredor do lado esquerdo entre Bruno César e Bryan Ruiz. Mas então aquilo que funcionou, no meu entender, quase na perfeição, foi a movimentação de Alan Ruiz. É um jogador que está a crescer, nota-se que é um jogador que precisa de adaptação, mas as oportunidades que Jorge Jesus lhe está a dar, mesmo em jogos em que ele começa no 11 principal, Alan Ruiz está em grandes vias de crescimento e nota-se que há grande qualidade neste jogador. Vocês reparem nesta imagem que Alan Ruiz desce as suas linhas para vir buscar um jogo mais recuado, mas reparem no posicionamento do Sporting, que foi um posicionamento quase na perfeição, em que, começando na frente, Bas Dost é o elemento mais atacante da equipa do Sporting, e depois reparem em que Gelson está aberto no seu corredor, porque a bola está praticamente do lado direito. Gelson está completamente aberto para alargar a frente de ataque do Sporting. Reparem que Bryan Ruiz está na linha da bola, ou seja, está no corredor contrário à bola, na linha. Caso o Sporting perca a bola, Bryan Ruiz está mais próximo de recuperar a bola, e depois vejam que Adriano ocupa-se um pouco mais à frente da linha da bola à procura do espaço, e William Carvalho atrás da linha da bola. Vocês reparem nestes 4 jogadores, nesta dinâmica do Sporting, em que Alan Ruiz está com o poder da bola, Alan Ruiz está com a bola nos pés, mas reparem nestes 5 jogadores do Sporting no seu posicionamento quando o Sporting tem bola, quando Alan Ruiz vem procurar espaços para receber a bola. E aqui está uma imagem nítida de uma boa organização do Sporting com bola,
principalmente com as movimentações de Adrian e William Carvalho, com a ruptura do posicionamento à procura do espaço e da bola de Alan Ruiz. Portanto, um Sporting na primeira parte verdadeiramente assombroso. Era um Sporting que dominava completamente todos os momentos de jogo, um Sporting muito organizado e um Sporting que na sua organização ofensiva foi eficaz, marcando 3 golos, na sua organização defensiva foi eficaz porque não sofreu golos, e nas suas transições, na transição ofensiva como defensiva, foi impecável. Foi uma equipa em que Jorge Jesus disse mesmo no final do jogo que na primeira parte foi dos melhores jogos que o Sporting fez em Alvalade. Um Sporting sem bola, também não descia linhas porque sentia que era superior ao Paços de Ferreira. Era um Sporting que, ao defender, também não mudava muito a estrutura. Como vocês podem ver nesta imagem, Alan Ruiz e Bas Dost eram os primeiros elementos a pressionar a equipa do Paços de Ferreira, mas defendiam sempre com uma linha de 2 e depois atrás uma linha de 3, em que por vezes Adrian era suposto pressionar o portador da bola, subia um pouco as suas linhas, mas é notório que Bryan Ruiz, Adrian e Gelson formam aquela linha do meio campo, e depois o William Carvalho sendo o homem que joga atrás dessa linha média. De destacar que o Sporting também, a defender desta forma, vai criar muitos espaços, apesar que o Paços Ferreira nunca soube explorar esses espaços, principalmente na primeira parte, mas de realçar que o Sporting aqui quase que joga a campo inteiro. Reparem no espaçamento das linhas entre Bas Dost e Alan Ruiz para a linha do meio campo. William Carvalho está um pouco mais próximo, só que depois eu não consegui ver também o espaçamento de William Carvalho com a linha mais defensiva. É algo que Jesus também sabe, porque isto faz parte da estratégia, porque joga em casa com o Paços de Ferreira, e se calhar quando defrontar equipas mais fortes, certamente não vai ter esta audácia de subir no terreno com linhas muito espaçadas e tentar roubar a bola no meio campo do Paços. E então aquela era mais ou menos a estrutura de como o Sporting defendia em termos de posicionamento, mas trago-vos outra imagem que é notório a pressão que o Sporting fazia sobre a equipa do Paços de Ferreira para incomodar a sua primeira fase de construção. Nesta imagem vocês podem ver que há referências posicionais. Bas Dost e Alan Ruiz procuram a referência dos dois centrais. Gelson está mais preocupado com o envolvimento do corredor esquerdo do Paços de Ferreira, e Bryan Ruiz também se vai posicionar tendo em conta o posicionamento da bola no que diz respeito ao lado direito do Paços de Ferreira. Se um dos laterais recebesse bola, era Gelson que saía na pressão ou Bryan Ruiz que saía na pressão ao portador da bola, e depois Adrian vai controlando aquele espaço central. Estão ali 2 jogadores do Paços, mas também estão muito juntos, o que permite que Adrian possa fazer uma boa pressão sobre eles, e que depois tem sempre as coberturas de William Carvalho no setor mais recuado. Portanto, este foi um Sporting com bola quase na perfeição durante a primeira parte, e um Sporting sem bola também quase perfeito, porque não sofreu golos, e foi um Sporting muito avassalador e um Sporting quase na perfeição em tudo o que diz respeito aos seus momentos de jogo. Veio o intervalo, o Sporting já ganhava por 3-0, logo aos 10 minutos há um penalti sobre Adrian, efetuado por Pedro Monteiro. Adrian marca o gol do Sporting aos 11 minutos. O Sporting ficava assim já a ganhar aos 11 minutos por 1-0. 20 minutos depois, aos 31, há o golo de Bas Dost, um ponta de lança que não para de marcar golos. É a melhor contratação do Sporting para esta temporada. Há um passe de Alan Ruiz muito bem efetuado para Schelotto. Schelotto encontra o seu espaço, cruza, e Bas Dost faz o golo do Sporting, e depois 3 minutos depois há o terceiro golo do Sporting por Gelson Martins. Há uma diagonal que Gelson faz nas costas da linha defensiva do Paços de Ferreira, em que
o William Carvalho consegue fazer também um passe muito bem efetuado, e depois o menino Gelson consegue passar a bola por cima de Defendi e depois encostar para a baliza do Sporting. 3-0 no intervalo, e o Sporting ganhava com todo o merecimento e toda a confiança que conseguiu colocar dentro das 4 linhas. O Sporting na segunda parte não é que se tenha perdido um pouco. Eu acho que o início da segunda parte o Sporting continuava também a controlar o seu jogo, apesar que aos 49 minutos há um golo do Welton, que é um cruzamento de Christian, e o Welton antecipa-se a Ruben Semedo e faz o golo. Mas acho que o momento em que o Sporting depois perde algum discernimento, perde velocidade, perde intensidade, é quando aos 59 minutos Adrian sai e entra Palhinha. O que é que acontece? Adrian sai e Palhinha vai para a posição de pivô defensivo. É aí que Palhinha foi jogar, e depois William Carvalho sobe e William Carvalho vai jogar na posição de Adrian Silva. E aí não funcionou. A estrutura é a mesma, os comportamentos são os mesmos, mas depois, havendo trocas de jogadores com características diferentes, faz com que depois o Sporting não consiga ser igual ao da primeira parte. Apesar que com 3-0 houve algum facilitismo, se calhar alguns jogadores a pensarem no clássico na próxima jornada, e eles tentam exteriorizar que isso não acontece, mas o seu interior, o seu inconsciente, o subconsciente, depois há ali momentos em que os jogadores com 3-0 há muito facilitismo, e há um jogo importante, é um grande palco que é o Porto Sporting. Apesar que o William Carvalho leva um amarelo e está de fora para o jogo do Dragão. Mas acho que é nesse momento, aos 59 minutos, que o Sporting tira o pé do acelerador, devido às características também que o William Carvalho não é nenhum Adrian a jogar na posição de 8. Depois, aos 59 minutos, aos 73, sai Alan Ruiz para entrar Martin Ziegler. Bruno César passa para o meio-campo mais do lado esquerdo, e Brian Ruiz vai formar dupla com Bas Dost quando o Ziegler vai para a posição de defesa esquerdo. Aos 75 minutos há o segundo golo do Passos de Ferreira. Portanto, dos 59 minutos que foi a substituição de Adrian por Palhinha, dos 59 depois o Passos só marca aos 75 minutos. Portanto, é neste espaço dos 59 aos 73 minutos, é neste espaço que o Sporting se fragiliza dentro do seu estádio em Alvalade, muito por culpa também das trocas que Jorge Jesus fez. O Passos marca por Welton, gol marcado, um canto marcado por Christian, baixinho, aparece no primeiro posto, faz um desvio, e depois o Welton de trás para a frente faz o segundo golo do Passos, que na minha opinião este segundo golo não ia incomodar muito a equipa do Sporting. Estava-se a prever que o Passos, se acelerasse mais um pouco, ainda poderia chegar ao empate. Nunca acreditei nessa situação, até porque 2 minutos depois há o gol do Sporting, mais uma vez por Bas Dost. Há um canto marcado pelo Sporting, defende e sai da baliza, soca mal a bola. Aquilo nem foi um soquear a bola, foi com uma palmada na bola, a bola vem para a frente, e depois sobra para Bas Dost, que vai cabecear para o quarto golo do Sporting. Depois, aos 88 minutos, sai Bruno César e entra Mateus Pereira para dar minutos ao menino Mateus Pereira. Mas foi um Sporting que na primeira parte fez tudo o que estava ao seu alcance para conquistar estes 3 pontos. O Sporting chega ao intervalo já com os 3 pontos conquistados, é a minha opinião, e depois na segunda parte, com algumas trocas de jogadores, fez com que a intensidade do Sporting baixasse um pouco, mas via-se que a equipa de Alvalade era muito superior à equipa do Passos de Ferreira, que Jorge Jesus conquista mais 3 pontos, e a equipa está pronta para ir ao Dragão e efetuar um bom jogo. Vai ser um bom jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, um grande clássico em que eu vou fazer também a minha análise aqui no canal Joga Simples. Espero que tenham gostado. Like nos vídeos, que é muito importante o vosso apoio, é colocando o like no vídeo que vocês apoiam o canal Joga Simples. Quem não é inscrito, façam o favor de se inscrever no canal, assim ficam atentos a todas as novidades
e todas as análises que eu fizer no canal Joga Simples, e da minha parte resta-me agradecer por todo o vosso apoio e desde já o meu muito obrigado. Não se esqueçam que hoje é domingo e vamos ter a estreia do Cruzeiro, o maior de Minas, no estadual, hoje às 7 da tarde em Portugal, 5 da tarde em Belo Horizonte. Da minha parte, o meu muito obrigado.